Boa tarde a todos, uma boa semana. Bem, nós estamos iniciando aqui aquele nosso bate-papo que costumeiramente temos e gostaríamos de abordar um tema para a nossa conversa que ele é importante para nós analisarmos e vermos o que aconteceu no passado em uma determinada região e o que acontece hoje em boa parte do mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos falar um pouco sobre a questão da inversão de valores, né? E para isso nós vamos abordar um personagem das Escrituras, um personagem bíblico chamado Ló. E nós vamos nos situar aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 10, né? Do 10 ao 14. Então, nós vemos aqui que, diante de uma questão que existiu naqueles dias entre pastores de Ló, pastores de Abraão, que era o tio de Ló, e eles decidiram se separar. E Abraão deu a oportunidade a Ló de escolher a região onde ele gostaria de ir com os seus rebanhos, com seus pastores, para lá habitar. E Ló fez uma escolha sábia quando ele escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque tinham terras férteis, pastos para os seus rebanhos e eram cidades prósperas que existiam ali naquela região. Podemos dizer até que ali existia uma Pentápolis, né? Eram 5 cidades e, pelo que parece, Sodoma era uma das principais cidades daquela Pentápolis. E então ele partiu para residir lá naquele lugar. E lá ele se instalou, só que nós vamos abordar algo que aconteceu naquela época e que a Bíblia nos fala, que Sodoma e Gomorra foi destruída. O Eterno a destruiu por causa dos seus costumes, por causa do seu pecado e a forma como eles agiam diante do Criador e diante da própria humanidade. Então, nós vamos abordar esse assunto. É um assunto bastante curioso, porque trata de leis que são totalmente uma inversão de valores que existiam em Sodoma e Gomorra, que inclusive foi a causa do Eterno entrar em juízo com Sodoma e Gomorra e a destruir, né? Porque a forma que eles viviam, as leis que eram feitas naquele lugar eram exatamente, totalmente contrárias a uma ordem de ética, de moral, de lógica, de justiça e etc. Então nós vamos abordar um pouco esse assunto e vamos fazer um comparativo com algumas leis, algumas coisas que hoje acontecem, né? Uma ideologia de liberdade e de direitos com poucos deveres, que nós vemos acontecer nos dias atuais. Então, nós vamos partir para essa linha de pensamento, vamos tratar sobre esse assunto. Então, vejamos, Ló, ele indo para Sodoma e Gomorra, e aí começaram a surgir as questões éticas e morais daquela cidade. A Escritura aborda pouco sobre este assunto, mas a Torá oral, Talmud e os sábios da Torá revelam qual realmente era aquela cultura em Sodoma e Gomorra que realmente se passou naquele lugar. Então, um lugar rico, de extrema riqueza, só que tem um porém. Os homens de Sodoma e Gomorra, eles eram maus e pecadores, Eles eram maus nos seus corpos e pecadores com o seu dinheiro, com aquilo que eles possuíam, porque eles usavam de uma forma maléfica, eles usavam de uma forma egoísta, a qual nós vamos abordar alguns fatos, alguns relatos sobre tal forma de viver daquelas pessoas. Então, existia uma lei lá em Sodoma e Gomorra que era proibido receber visitas naquela cidade. Então, eles não aceitavam visitas
que quer dizer que eles não eram pessoas que compartilhavam as suas vidas, né, as suas riquezas com outras pessoas, com estrangeiros, com estranhos que viessem para as suas cidades. Era muito difícil alguém ir e ser aceito, e para isso, com certeza, teria que se adaptar àquela forma de vida estranha e às suas leis. Então, eles não aceitavam, eles não eram hospitaleiros. E o que acontece? Era proibido legalmente fazer caridade, ninguém podia dar esmolas, ninguém podia ajudar alguém que chegasse carente, necessitado. Não era legal, era contra a lei você ajudar a qualquer outra pessoa. Porque na mentalidade dos habitantes de Sodoma é que se você ajudasse pessoas que viessem pedindo, que viessem necessitando, aquelas pessoas iriam ficando e iriam terminar usufruindo das suas riquezas e atraindo outros para aquele lugar. E eles, por não quererem compartilhar aquilo que eles possuíam, então criaram leis que era proibido fazer caridade, era proibido compartilhar qualquer coisa naquela cidade. E era a lei a ponto de chegar a um determinado limite de que a pena de morte era imposta para alguém que ajudasse a um estrangeiro, para alguém que ajudasse o seu próximo. Era para deixar morrer de fome e sede, era para deixar com que aquela pessoa ela realmente se estagnasse a ponto de ou ir embora ou de não irem a Sodoma. Então, eram realmente maus os homens em seus próprios corpos, em seus intentos, e as suas riquezas, o seu dinheiro, eles usavam de forma totalmente arbitrária e negativa. Eram leis muito estranhas e maldosas, uma ideologia de que posso fazer o que eu quero. Então, eles podiam fazer mal, podiam fazer o que eles quisessem e usavam como base para isso as leis que eles criaram ali dentro daquele conglomerado de cidades. E essas leis eram tão estranhas e sem empatia e misericórdia que qualquer pobre, mendigo, que tivesse agariado alguma coisa fora pedinte, chegasse para comprar algo, alimento, comida, água, naquelas cidades, era proibido que alguém vendesse, que alguém desse qualquer coisa, e aquela pessoa não poderia receber ajuda. E tem mais uma coisa, e se alguém chegasse a vender ou a dar alguma coisa, ele seria indiciado e sofreria as consequências de forma muito grave. Então, veja bem a que ponto aquela cidade, aquele povo estava vivendo contrária à própria natureza do Criador, contrária à própria natureza na questão de dar e receber. Então, nós vemos aqui que o mal ele era algo muito grave e colocado dentro de uma questão legal naquelas cidades. E Ló fez uma escolha sábia no ponto de que o lugar era bom, mas quando você vem para o lado moral, ético, espiritual, era totalmente degradada aquelas cidades. E além do mais, eram leis que eram pervertidas, e as pessoas se pervertiam. Por exemplo, se alguém feriu uma mulher grávida e ela perdeu a criança, os juízes da cidade determinavam que o homem que feriu a mulher, a grávida, então ele teria que ficar com ela, engravidá-la novamente para restituir a criança que ela perdeu. Isso contra a vontade do marido, do esposo, e contra a vontade da própria mulher. Por quê? Porque era lei em Sodoma. Então, vejam a perversão nas leis, que se assemelha muito a algumas leis que nós vemos hoje em dia sendo colocadas para serem aprovadas em determinados parlamentos de alguns países.
Então, faz aí um comparativo que você vai analisar o que aconteceu no passado e que muitas vezes hoje alguém está querendo trazer esses costumes e essas leis. Então, isso acontecia e era feita essa reposição, né? E o juiz dizia que essa era a recompensa que o marido da mulher que perdeu a criança estava sendo beneficiado. Era outro homem manter relações com ela para que ela engravidasse e o marido ter o filho de volta, só que de um terceiro e com uma prática totalmente contrária à moral e à ética. Então, era a forma maldosa de fazer com que alguém fosse restituído, né, dos seus prejuízos. E assim por diante nós vamos vendo mais relatos, né, nas escrituras, na Torá oral e relatos dos sábios do povo judeu a respeito dos costumes e das leis de Sodoma e de Gomorra. E ainda mais, se alguém tivesse algum animal, a lei ordenava que o dono ele teria que cuidar daquele animal, 1, 2, 3, um rebanho, mas se algum vizinho, alguém que estava por perto que não possuía nada, ele era obrigado, porque não possuía nada, a cuidar 2 dias. Ou seja, o dono cuidava um dia e aquele que não possuía nada, ele legalmente tinha que cuidar 2 dias. E assim, essas leis eram instituídas em Sodoma e Gomorra e assim as pessoas viviam lá. Uma forma totalmente pervertida, com inversão de valores em todos os aspectos da sociedade de Sodoma. E tem mais, essas pessoas que não tinham nada, elas eram obrigadas a trabalhar em dobro para outras pessoas quando se tratava desse tipo de coisas, tanto na questão da cultura, da agricultura, como da pecuária, e assim por diante, muitas coisas. Então, era algo terrivelmente prejudicial a uma sociedade como vivia. Mas, assim eles conseguiam manter aquelas cidades, né, dentro de um patamar de leis e de regras que somente eles tiravam proveito daquilo tudo. Então, indo ainda, continuando o assunto sobre Sodoma e Gomorra e sobre as perversões das leis de Sodoma e Gomorra, nós vamos abordar ainda aqui mais um outro assunto. Então, Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra, então ele entrou dentro dessas ideias, essas regras, e ele se adaptou a esses costumes lá em Sodoma. Ele sabia, naquele momento que aqueles anjos entraram na cidade, porque o Eterno ia destruir as cidades para tirar Ló e a sua família, ele sabia que era errado pegar as suas filhas e darem para que os homens da cidade pudessem abusar das suas filhas. Durante a noite inteira, qual é o pai que pegaria suas filhas e daria, sabendo que muitos homens, vários homens, iriam estuprá-las, iriam abusar delas durante toda a noite para proteger visitantes. Parecia ser algo bom, mas não é algo bom, porque ele sabia que aquele costume que ele estava agora oferecendo para aqueles homens era totalmente errado, né? Até como ser humano, como pai, jamais alguém vai querer fazer algo assim. Ele poderia ter tomado outra atitude, de enfrentá-los, até ser morto por isso, mas não pegar e dizer, não, vou dar minhas filhas. Então você vê que a perversão e a inversão de valores era tremendamente, e Ló se identificou com esses costumes, com essas leis, com esses hábitos, né? E isso nós observamos no dia a dia em que nós vivemos, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas ideologias, parece que se assemelham muito com algumas coisas lá de Sodoma e de Gomorra. E vamos adiante. Então, essa perversão era algo realmente terrível. Era tão nítida que os
os genros de Ló, né? Quando os anjos disseram que eles tinham que sair, Ló mandou chamá-los, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída, eles zombaram do que os anjos haviam dito, eles zombaram, né, da mensagem que o Eterno havia dado, então eram totalmente pervertidos, eles zombaram do Criador. Então, e do que o Eterno havia dito, né? Então, totalmente algo avesso. É como hoje, quando alguém fala sobre alguma coisa no sentido espiritual, até mesmo religioso, que não se deve ser assim, que não se deve praticar isso, não se deve, principalmente a questão da lei do aborto, né? Que estão querendo aprovar. Então, quando alguém fala, não, você é retrógrado, há um escárnio, há uma zombaria, né? Então, nós vemos que é algo que se assemelha com a cultura de Sodoma e de Gomorra. E, ainda adiante, quando alguém feria outro lá naquela cidade, o que acontecia? O juiz, os juízes, ordenavam que a pessoa que foi ferida e que derramou sangue tinha que pagar a pessoa que o feriu, né, como forma de compensação, porque na ideia deles existia um pensamento dos sodomitas que quando alguém derramava sangue, alguém que fez aquilo estava lhe prestando serviço, porque o sangue dentro daquela pessoa, o que foi derramado, se renovava. Então, veja bem, era como se alguém estivesse prestando um serviço, batendo, espancando e até derramando sangue de outro. Então, totalmente algo pervertido, avesso, e que aquela cidade dizia. E a causa da destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros fatores que às vezes alguém coloca, como já falei no princípio aqui da nossa live, que era apenas a perversão sexual, mas não era. Era a questão da homossexualidade, não era só isso. Isso é um atenuante. Mas eram as leis, a forma como eles viviam culturalmente, legalmente, Existiam as cortes que eram formadas por juízes em Sodoma e as pessoas viviam sob leis pervertidas. E isso desagradou e chegou às narinas do Eterno como realmente algo mal cheiroso. E ele resolveu entrar no juízo com Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades. Então, fica aí uma síntese desse acontecimento bíblico que lá na Torá fala de uma forma sucinta, mas quando nós vamos para os estudos rabínicos, para a Torá oral, para o Talmud e para outros relatos sobre os costumes e as leis de Sodoma e Gomorra, nós encontramos tudo isso. Então, vamos observar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, os costumes e as leis, e vamos prestar atenção hoje o que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso país, no mundo de uma forma geral, e as novas leis que estão sendo estabelecidas nos países, em cada cultura, leis pervertidas, degradadas moralmente e que as pessoas estão enveredando, muitas pessoas por este caminho, em nome de uma liberdade, que na realidade não é liberdade, é uma libertinagem, e isso com o apoio de leis que os legislativos estão criando e estão lançando as sociedades em desgraça diante de si mesmo e diante do Criador. Então, já vou a todos e uma boa semana.